Bom dia, pessoal. Conforme eu havia combinado com vocês, eu estou gravando um vídeo pequeno que eu vou colocar no canal do YouTube, tá? É para tratar das revoluções burguesas, que foi escrito pelo professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues. Bom, eu parto de um pressuposto básico, que estudar história é implica no reconhecimento de quem fomos para talvez transformar quem efetivamente somos. Ou seja, estudar história é adquirir conhecimento do que fomos para transformar o que somos. Tá? É uma frase que já me acompanha há uns 20 anos ou mais, tá bom? Então, esse é um postulado, uma premissa básica, não é? Principalmente nessa época de profissão, de regulamentação da profissão do historiador e da historiadora, né? É importante para mim essa frase, ela é basilar, tá? Eu começo na semana que vem, na nossa aula de quarta-feira, na nossa sala de videoconferência, eu pretendo apresentar quatro ou cinco mapas. Principalmente o mapa da circunnavegação, tá? Que ela vai acontecer com Fernão Magalhães e Sebastião Delcano, primeira viagem de circunnavegação no planeta Terra e que é comprovada. E além das primeiras viagens, do descobrimento, enfim, da viagem de Pedro Alves Cabral, como que essa Europa vai tentar contornar a África para chegar no Oriente, tá? E nessa tentativa de chegar ao Oriente, opta-se por seguir para o Oeste e acaba chegando no que nós chamamos de Américas, tá bom? Bom, o outro mapa é o mapa Globo, que eu acho que é fundamental para quem estuda história, muito, na mesma proporção de quem estuda geografia, não é? Para que as pessoas conheçam os continentes, que saibam onde a configuração desses continentes e a própria extensão, tá? E tendo por base os oceanos, que muitas pessoas não conhecem os oceanos que nós temos, sabe? Nem os básicos, né, como o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Oceano Atlântico. As pessoas não têm muita noção disso e às vezes chegam à universidade sem ter noção disso. Tá? E da mesma forma, quando você percebe a ideia do eurocentrismo e você verifica a Europa, o leste europeu, o Oriente, está tudo interligado, a África, né, a Oceania e as Américas. Então, eu considero que é um passo importante nos processos de ensino e aprendizagem, numa dimensão um tanto quanto mais prática, sabe, para que se tenha noção da real configuração do planeta e, inclusive, para efeitos de estudos históricos, sociais e das humanidades. E aí tem outro mapa que nós gostamos de apresentar, que ele faz referência ao neocolonialismo, tá? Porque o que nós estudamos nesse momento histórico é o colonialismo, mas o que está no curso dos processos é um neocolonialismo, ou seja, um novo colonialismo, a partir de 1850, isso vai até 1970, mais ou menos, com processos de descolonização intercalados nesse recorte cronológico, mas, num certo sentido, de maneira prática, ainda podemos dizer que existem relações neocolonialistas ou imperialistas no nosso planeta. Tá? E a ênfase aqui é exclusivamente apresentar o nosso contexto espacial de estudos, tá bom? Bom, a próxima parte que eu pretendo falar um pouquinho, que vocês já vão caminhar para o quarto semestre, ou seja, para concluir o segundo ano, e são 4 anos o curso, é a questão das normas da ABNT, né? E aí eu considero muito relevante a referência bibliográfica, tá? Então se trata de uma revolução milenar, esse é o centro da tese do professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues, tá? E está publicado as revoluções burguesas na obra volume 1, né? Do Tempo das Certezas, da formação do capitalismo na Primeira Grande Guerra. Tá? Do ano, é o volume 1 do ano 2000,
e nós vamos ver nessas nossas aulas aqui iniciais, particularmente das páginas 78 a 119, é um artigo um tanto quanto longo. Tá? Os organizadores dessa obra são o professor Daniel Arão Reis Filho, professor Jorge Ferreira e a saudosa professora Celeste Zenha, tá bom? E aí, eu digo isso para propor uma reinflexão histórica, tá? Para pensar esse contexto mais amplo, nós já falamos no encontro anterior. A ideia da revolução comercial, desse processo de urbanização, a criação, constituição, expansão de mercados, né? Mercados e setores, de novos setores desse mesmo mercado. E a inserção do trabalho assalariado, sabe? Que é uma invenção típica desse mundo comercial burguês, tá? Obviamente que o mundo comercial implica na dimensão de produção de produtos e bens de consumo. E, fundamentalmente, as navegações, tá? E aí você tem o encontro, né? Ou o encobrimento ou descobrimento do outro, que se encontra às margens, e aí a importância do mapa que eu mostrei no início, tá? Para você pensar a Ásia, que é o Oriente, né? Para você pensar a África, para você pensar a América e a Oceania. Isso é fundamental, tá? Didática e pedagogicamente. Até para entender como que se dava esse comércio via Oriente Médio, ou Médio Oriente, tá? Que vinha por terra, né? Um pouco por água, um pouco por terra. E qual que era o objetivo, então, dos comerciantes europeus? Era eliminar esse intermediário que eram provenientes do mundo islâmico. E aí tem uma discussão mais abrangente para você pensar os conflitos entre cristianismo e islamismo. Mas nós não vamos entrar nessa seara, porque a própria Revolução Comercial ela decorre desse intercâmbio entre o Oriente e a Europa via Oriente Médio e tendo como agentes, sabe, de transporte desse produto e, obviamente, de comercialização os muçulmanos, sabe? É isso, tá? Então, basicamente, esse é o contexto mais global. Objetivamente, aí dentro cabe absolutismo, aí dentro cabe reformas religiosas, aí dentro cabe a fundação dos Estados Unidos. Nesse mesmo contexto, nós podemos inferir e inserir as bases, as origens da Constituição de relações e intercâmbios que a gente vai chamar a posteriormente de globalização e de intercâmbios globais. Tá? É por isso que eu insisto sempre que é um conteúdo muitíssimo importante. Bom, quanto à introdução, que eu já falei com vocês um pouco na semana passada, nós pensamos um pouco na importância, o Antônio Edmilson apresenta, começa de uma maneira bem diferente o texto dele, que ele começa do século XVIII para depois refluir ao século XVI, XVII e novamente chegar ao século XVIII. Né? Esse é o trajeto argumentativo, discursivo e reflexivo que o professor Antônio Edmilson faz. Né? Que é o mesmo processo que ele vai fazer na tese dele. O que nós temos aqui é um artigo que foi extraído da tese, repito, onde o ponto fulcral, o ponto central, era exatamente a ideia de uma revolução milenar, que não é que ela tenha se concluído, ela continua em curso ainda. Tá? Bom, essa dupla revolução, objetivamente, é uma revolução de caráter político e uma revolução econômica, a princípio. Tá? Nós inferimos que aí deve ser pensada uma terceira revolução, que é a revolução intelectual. É uma revolução do imaginário e da mentalidade, na forma de ver, sentir, pensar e agir. Tá? Nesse sentido, é preciso ainda perceber que essa dupla revolução, ou essa tripla revolução, ela deve ser entendida processualmente. Ou seja, trata-se de um processo multissecular ou plurissecular, que atravessa desde o Renascimento ao Iluminismo, ou seja, século XIV, XV, XVI, XVII, século XVIII. Tudo bem? São 5 séculos, então. E nesse sentido, é preciso perceber que as mudanças políticas, por exemplo, elas se iniciam na Inglaterra, e aí nós já vimos um pouco, né, das revoluções inglesas, desde a década de 1740 com Cromwell, né, e até ou 1640 com Cromwell,
me desculpem, no século XVII, até chegarmos à Revolução Gloriosa de 1688, onde se estabelece definitivamente uma ideia de república ou um processo de poder político amplificado, onde o parlamento, composto por 800 membros, e muitos deles oriundos dessa burguesia comercial do século e financeira do final do século XVII, né? E de parte da nobreza que se aburguesou, tá? Não é que você tem uma burguesia que se enobrece, você tem uma nobreza que se aburguesa, no caso inglês, em função das condições específicas da Inglaterra, tá? E isso cria as condições elementares para se estabelecer um modelo político, onde o parlamento, com esses 500 membros, e aí tem toda uma reformulação e uma estruturação de uma descentralização do poder, e ao mesmo tempo um ponto máximo que é a ideia do primeiro-ministro, e a monarquia reina, e o rei ou a rainha reina. É isso, quem tem o poder, de fato, é o parlamento, e é um parlamento eminentemente envolvido com a mentalidade imaginária e as práticas propriamente ditas da burguesia. Tá? Bom, enfim, o que nós estamos a falar aqui? Nós estamos a falar, ao mapear o pensamento e os argumentos do professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues, que o predomínio do capitalismo ele vai decorrer diretamente das transformações sociais, políticas, econômicas, culturais, intelectuais, mentais, que vão se processar no transcorrer do que nós chamamos de história moderna. Tá? Porque a tese do professor acaba por contemplar exatamente todo o período da história moderna. Mas em função do tempo que nós temos, nós não conseguimos tratar disso de uma maneira que seria mais adequada, né? Principalmente para um curso de história. Mas, enfim, faz parte da matriz curricular, são organizações internas, enfim, vamos em frente. O século XVIII, então, para começar, depois dessa apresentação mais geral do professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues. Ele vai dizer que o século XVIII, de 1701 a 1800, ele apresenta uma identificação direta, sabe, concreta com o iluminismo ou com a ilustração, que é um termo mais utilizado no período. Que aqui é entendida como uma evolução, uma mudança, uma transformação a nível de imaginário, de mentalidade e de prática concreta, do modo de pensar, ver, agir e se relacionar do europeu, essencialmente do europeu. Isso no contexto do absolutismo, isso no contexto de uma incipiente revolução no sistema produtivo, né, que nós vamos do ofício, das corporações de ofício até passar pela fábrica, né, e pela produção fabril e até chegar na indústria, isso para meados do século XVIII, ou seja, entre 1740 e 1760. Tá? E lembrando que esse recorte da história moderna também é identificado fundamentalmente com a estruturação e consolidação do que nós chamamos de mercantilismo, que seria um sistema intermediário entre o modo de produção medievo e o modo de produção essencialmente capitalista. Tem essa outra leitura. É complicado seguir nessa direção, porque se trata de processos muito densos. Nunca são processos simplificados e fáceis de serem compreendidos. Tá? É por isso que é necessário uma atenção muito maior com os estudos relativos a esse período, porque é exatamente na história moderna que você tem a base, tá, da estruturação da sociedade fundamentalmente burguesa. Isso nos seus pressupostos, sabe, nas suas objetividades mais diretas e mais concretas e importantes para a sociedade do mundo contemporâneo. Tá? A base do mundo contemporâneo é fundamentalmente o mundo moderno. E a base do capitalismo é seguramente aquilo que se consubstanciou de chamarmos de mercantilismo. A gente entra nesses temas em outro momento, por falta exclusivamente de tempo. Tá?
Bom, o que você tem, então, nesse contexto? Desse iluminismo, dessa ilustração? O rompimento com a tutela religiosa, né? A doutrina transcendental, a doutrina cristã, ela vai perdendo espaço diante de uma doutrina burguesa, tá? Ou seja, a ênfase não recai tanto na fé, mas muito mais na razão. E aí, por motivos óbvios pensando o progresso material, o progresso técnico, as novas experiências, a liberdade de pensamento. É só para pontuar, nós já falamos sobre isso, as novas experiências, sabe? Quais os impactos para a Europa quando ela recebe notícia do encontro de outras sociedades, outras comunidades humanas nas Américas, sabe? Qual o impacto disso quando consegue-se finalmente circunnavegar o planeta, quando se consegue contornar o Cabo da Boa Esperança, que era o Cabo das Tormentas antes, depois que o Vasco da Gama consegue passar, se torna Cabo da Boa Esperança, e se consegue chegar às Índias. E aí eliminar o intermediário, que era os muçulmanos do Oriente Médio. E aí é preciso ter noção do mapa, percebe? O tanto que é importante, que seria necessário que as pessoas estudassem com o mapa na frente delas, até se acostumar e construir e ter essa imagem holográfica mental do mapa, tá? Para poder discutir todos os processos históricos que a gente vai tratar aqui, tá bom? Bom, o que se estabelece então, né? É uma crítica ao antigo regime, que ele vai surgir daquele mundo medievo, né? E vai concentrar o poder na mão de uma realeza, de uma estrutura política no surgimento dos estados que vão se tornar nacionais a posteriori, tá? Mas que vai estabelecer uma tradição e usos e costumes que ainda se encontram muito atrelados ao mundo medievo, ao mundo dos privilégios, das regalias, da realidade medieval, tá? E a ruptura, a crítica ao antigo regime passa pela ruptura com o modelo absolutista que prevaleceu no século XVII. O exemplo mais claro de superação desse absolutismo é, fundamentalmente, as revoluções inglesas, que culminam com a Revolução Gloriosa. Enfim, você vai ter rei decapitado, e na Revolução Gloriosa você tem o poder no parlamento e não na monarquia, tá? Por outro lado, outro fator de superação do antigo regime é a valorização do homem produtivo em relação ao nobre parasita. Isso não vai acontece na Inglaterra muito precocemente, tá? E outro fator, a cidade passa a ser o centro do movimento intelectual gerador de novos valores, princípios e novas formas de ver e pensar. Ou seja, é um movimento intelectual marcadamente burguês, tá? Esses novos valores são essencialmente oriundos da maneira de pensar, ver e agir da burguesia, tá bom? Bom, outro fator, a capacidade de realização, ela suplanta os critérios de nascimento, né? E aí, quando eu falei anteriormente na cidade como centro gerador de conhecimento e do movimento intelectual, isso é mais do que óbvio, né? Porque a revolução comercial ela vai produzir isso, sabe? O ressurgimento das cidades. Há um processo de reurbanização junto com um processo de revolução comercial, porque você tem as rotas por onde esse comércio ele segue para chegar à Europa, essas mercadorias, esses produtos. E aí você tem os entrocamentos comerciais, que são nos feudos, enfim, né? Aqueles feudos que aceitem, e assim, aí você tem o surgimento de várias cidades, tá bom? Por outro lado, depois do que o critério, a capacidade de realização suplanta os critérios de nascimento, há também mais um fator a ser considerado, né? Acredita-se a partir daí que o futuro é construído no presente, tá? E que o progresso ele é entendido enquanto um pressuposto básico do avanço humano. Aqui nós temos uma referência direta ao texto do professor Max Weber, ou do grande intelectual Max Weber, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo, sabe? Que ele vai defender que o avanço, a prosperidade econômica, ela representa um avanço humano e, ao mesmo tempo, representa um fator que comprova o fato de estar sendo abençoado por Deus.
tá? Essa ética protestante e o espírito do capitalismo, eu diria aqui, é uma ética protestante e o espírito da burguesia, tá? Bom, a outra questão é o trabalho individual. Ele é elevado à condição de categoria ideal, de melhoramento geral e de produção de riqueza, tá? E não mais, e é o trabalho, não mais é aqueles princípios norteadores da realidade do nobre, né? Que o nobre é aquele que não trabalha, sabe? E aí eu volto a repetir, seria bom que quem tem interesse em conhecer bastante sobre esse período visse o filme 1492, A Conquista do Paraíso. Lá tem cenas que vão corroborar muito do que eu estou falando aqui, tá? E olha que a gente está falando de 1492, 1500, quando se passa o enredo desse filme, que tem uma argumentação histórica bastante significativa, óbvio, que é uma peça comercial, mas segue um roteiro que foi elaborado a partir de consulta a historiadores sérios, tá? Então é uma obra que vale a pena assistir, tá? Assim como O Nome da Rosa, sabe? Que vai ser filmada a partir do texto de Humberto Eco, né? Do mesmo nome, O Nome da Rosa, que é um livrão, um calhamaço de quase 500 páginas. Eu me atrevo a dizer que o livro é melhor do que o filme, mas o filme já ajuda muito a perceber esses avanços técnicos e essa mudança na mentalidade, essa passagem do medieval para o moderno. Sabe? É preciso perceber em perspectiva esses processos históricos. Tá? Bom, o que nós temos então é um novo projeto, né, a elaboração de um novo projeto da burguesia, um novo projeto para a sociedade em geral, que propõe uma nova ordem. Tá? Essencialmente, esse projeto passa por um movimento social, político, cultural, econômico e ideológico, fundamentalmente ideológico, no plano da mentalidade, do imaginário, que vai impactar diretamente na maneira de ver, sentir, agir, sabe? E se comportar nessa nova realidade. E se afastando cada vez mais do elemento transcendental, do elemento divino, ou se afastando dessa área de controle e poder do cristianismo, da igreja, enfim. Tá? Bom, e aí, aqui ao final do texto do professor Antônio de Mil, você faz referência àquilo que eu chamei revolução filosófica, científica, comercial, política, fundamentada nos valores e princípios modernos, ou seja, burgueses. Tá? E essa revolução filosófica, ela decorre diretamente da revolução intelectual que eu me referi, enquanto uma revolução que não é muito tratada na interpretação dos processos históricos relativos a esse período. Tá? Por quê? O que muda primeiro? A política, a economia, o modo de produção ou as ideias? Ou isso tudo vem junto? Sabe, a minha única intenção é colocar isso para reflexão e discussão, tá? Porque a mudança na mentalidade, o conhecimento ele antecede a política e antecede em larga medida os avanços no sistema produtivo daquele período, tá? Porque isso tudo encontra-se imbricado, articulado, não é possível ver isso de forma separada. Então a revolução intelectual faz parte daquela revolução política, daquela revolução econômica, ou daquela revolução relacionada ao ciclo administrativo do poder e aquela revolução dos modos de produção, que seria a revolução industrial, tá bom? Bom, aí nós chegamos na parte onde nós paramos na semana passada, tá? As condições básicas das revoluções, movimentos de transformação do Renascimento ao Iluminismo, tá bom? Aí nós vamos falar rapidamente aqui, seguindo, mapeando literalmente o texto do professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues, do século XVI, tá? Enquanto o período histórico de construção dos ideais modernos. Por exemplo, é o início do fim da contemplação passiva, o homem passa a se colocar no centro do mundo e adquire autonomia sobre si mesmo. Aqui nós estamos falando, esse século XVI, ele contempla o encontro que vai acontecer entre a Europa e o mundo, que nós vamos chamar de americano, né? Poderia ter outro nome, porque americano por causa do Américo Vespucci, eu não vou discutir isso aqui, porque é sempre uma invenção. A América é uma invenção, o Brasil é uma invenção, enfim.
tá? E também o século XVI representa avanços, sabe, nessa pretensa hegemonia europeia, quando eles conseguem contornar o Cabo das Tormentas e chegar em 1499 com o Vasco da Gama e consegue chegar às Índias, né? Mais especificamente a Calicut. Então, o século XVI, ele representa, sim, a construção, a base desses ideais modernos, na medida em que é uma superação. Quando o ser humano europeu, ele contesta e vai além daquilo que preconizava a doutrina cristã do período. Tá? Bom, nós temos então um novo contexto, que são novas configurações, não é? Os estados modernos, eles vão se consolidar muito rapidamente no século XVI, tendo por fundamento, por base, o volume extraordinário de riqueza que vai ser transladado aqui da América, da América Hispânica, ouro, prata, enfim, para a Europa. E a redistribuição disso a gente discute depois, tá? Que esse ouro e prata vai ficar exclusivamente na Espanha ou vai circular, sabe? O que a Espanha vai fazer? Vai investir no sistema produtivo, na estruturação do sistema produtivo, ou vai continuar comprando tudo da Inglaterra? E aí, esse ouro passa pela Espanha e boa parte dele vai para a Inglaterra. Enfim, isso a gente pode discutir na nossa sala de videoconferência. Além dos estados modernos, tem as reformas religiosas e a elaboração e consolidação de novas concepções do indivíduo, de suas ações e do mundo. Tá? Então surgem novos interesses e novas práticas, que via de regra contestam as práticas anteriores. E é o surgimento também do que nós chamamos de mercantilismo, que eu falei anteriormente, né? Que seria, grosso modo, há livros específicos para isso, infelizmente não vamos ter como ler nesses tempos de pandemia, tá? Mas eu vou indicá-lo, tá? É do Pierre Dion, O Mercantilismo, tá bom? É um livrinho de 120, 130 páginas que descreve e analisa de forma bastante eficiente o que foi o mercantilismo, enquanto um sistema intermediário entre um modo de produção medievo ou feudal, como queiram, e o modo de produção tipicamente capitalista. Essa questão do medievo é muito mais a atualização da linguagem, tá? Porque medieval e medievo. O medievo acaba contemplando, é um conceito que está se estruturando, contemplando toda a realidade europeia, entendendo aí a multiplicidade de áreas e setores sociais, tá bom? Então, ele seria uma política econômica transitória entre o feudalismo e o capitalismo. Óbvio que eu não vou, eu estou esboçando em linhas gerais o que foi o mercantilismo, mas não estou discutindo sistematicamente o processo histórico, que é secular, sabe? Ele vem se desenvolvendo desde o século XV, XVI e XVII, e progressivamente, com a estruturação do capitalismo, vão surgindo algumas especificidades que vão além dos pressupostos básicos do mercantilismo. Agora, volta a repetir. Muitos dos princípios do mercantilismo encontram-se, são fundamentais, inclusive, para o capitalismo, como, por exemplo, balança comercial favorável, tá? O metalismo. Enfim, há uma série de premissas do mercantilismo que valem até os dias de hoje, atualmente. Bom, o que temos também novas concepções do espaço geográfico, vide Fernão de Magalhães, né? E a circulação, a circunnavegação, ou seja, se conhece o globo de uma maneira mais integral e cada vez mais sistemática, embora não conheçamos totalmente até hoje, eu creio que isso é impossível, né? São o surgimento daquilo que chamam-se de terra de trabalho e terra de produção, tá? Que é onde se tem plantações, por exemplo, como a monocultura, e é onde se tem a criação de ovelhas e de gado, isso é bem típico da Inglaterra, tá? Que tem até aquela charge, né? As ovelhas comendo as pessoas, né? Que você literalmente expulsa as pessoas do meio rural sem nenhuma indenização, não existia isso na época, né? Para criar ovelhas, tá bom? Então é isso, né? As riquezas, né? Essa terra de trabalho e de produção,
visando produzir riquezas, obviamente, né? Então, a riqueza passa a ser um elemento distintivo material e socialmente. Isso já no século XVI e na passagem do século XVII. A riqueza, ela é um fator distintivo, sabe, em termos de status. Nós já vimos isso naquela aula nossa sobre Renascimento, que, aliás, encontra-se no canal também, tá? Que mostra muito da forma de vida, de viver dos burgueses, da suntuosidade, tá? Dentro daquela ideia de mecenato que financiava, enfim, os artistas e segue por aí. Tá? Mas, ao mesmo tempo, se tem processos contraditórios. Riqueza e pobreza. Esse é um traço fulcral, determinante do sistema, tanto que surge, intensifica-se no mercantilismo e se consolida no capitalismo. Mercantilismo entendendo que ele só poderia existir nesse ressurgimento das cidades, num estágio mais avançado e num comércio cada vez mais intenso e diversificado, até chegar nos dias de hoje. Tá? Bom, a hegemonia da cidade sobre os campos. Riqueza, processos contraditórios, riqueza e pobreza, e hegemonia da cidade sobre os campos. Aí você tem a relação cidade-campo, que ela se dá sempre de uma maneira muito específica. Vide você olhar no Brasil hoje, por exemplo, no Brasil pandêmico, né? O campo continua aumentando o seu volume de receitas e a sua produção, e a cidade ficou paralisada por aproximadamente 180, 160, 150 dias. Tá? Eu já estou aqui tentando adivinhar. Bom, por outro lado, essas novas concepções, elas vão configurar-se em diversidade de situações sociais, particularmente entre os países europeus. E aí a ideia de hegemonia é ultramarina, né? Porque é engraçado, o pioneirismo nas navegações, ele foi português. Só que os sucessos mais evidentes foram espanhóis. E a Espanha vai ter êxito, porque ela vai encontrar ouro, onde nós temos incas, maias e astecas, por exemplo, que são sociedades mais estruturadas em termos um pouco aproximados do que seria a Europa. Tá? Na ideia de estrutura social, hierarquia social, riqueza, ostentação, enfim, é só observar Tenochtitlan, por exemplo. Tá? E, por outro lado, no caso de Portugal, ao invés de constituir uma frota marítima forte, ele preferiu fazer concessões, trabalhar com um sistema de concessões e vendeu concessões para a Holanda. E aí que a Holanda se insere nesse circuito ultramarino. E a Inglaterra, por necessidade também. Então, você tem uma certa competição entre Espanha, Portugal muito perifericamente, Holanda muito fortemente e a Inglaterra muito fortemente. Dentro de 100 anos, a Inglaterra, o mar vai pertencer, obviamente, à Espanha, né? A armada espanhola, por conta da quantidade de ouro de riqueza, mas ela vai ser superada já no século XVII pela Inglaterra. E a Inglaterra passa a ser a senhora dos mares. E isso vai prevalecer no século XVIII, isso vai ser uma realidade no século XIX. E muda no século XX porque se nivela tecnologicamente esses países, num certo sentido. Né? Bom, falando da Inglaterra, na Inglaterra verificou-se um processo de conversão de parte da nobreza, nós já falamos sobre isso, né? Que passou a investir na produção, aliando-se aos homens ricos da cidade, ou seja, a burguesia. Já na França, a nobreza ela vai se aproximar do rei e se mantém improdutiva, sabe, parasitária, e vai provocar a fragmentação das propriedades rurais, porque eles vão acabar tendo de abrir sistema de concessões na tentativa para os servos, né, e concedendo-lhes alguns privilégios, na tentativa de ampliar a produção, porque o consumo aumenta com essa estruturação na Europa, de uma maneira geral, de um comércio cada vez mais complexo, sofisticado, atraente. Tá? E que vai ser acessível principalmente a essa nobreza francesa, que objetivamente não se torna capitalista, mas vai ter um interesse enorme pelos produtos oriundos do Oriente. Tá? Bom, na França, as disputas políticas e as tensões urbanas elas vão favorecer a centralização política, diferentemente do que nós vimos, para manter a ordem, né, diferentemente do que nós vimos na Inglaterra, o que não significou a aplicação de uma política progressista de forma alguma. Tá? Verificou-se, por outro lado, foi a ampliação
do campo de atuação dos bancos, a radicalização da economia europeia controlada pelo poder real e sua identidade aristocrática limitante. Isso especificamente, você pensando a Europa em bloco. Tá? E aí entra aquilo que eu falei, né? Do século XVI e XVII. Você tem a Holanda, você tem a França, que de uma certa maneira vai tentar se inserir nessa disputa incipiente por colônias. Tá? Você tem a Espanha fortemente inserida, você tem Portugal consolidado, mas assim, em um regime de concessões para a Espanha, e você tem a Inglaterra altamente competitiva, tá? E editando leis, inclusive, a partir desse parlamento que tem o poder e o controle, o que não acontece nas outras partes da Europa, tá bom? Isso só vai acontecer após a Revolução Francesa, enfim, em outro momento histórico, tá? A burguesia, nesse contexto do século XVI e XVII, ela vai procurar ultrapassar os limites impostos pelo Estado absolutista, ou seja, você tem uma tensão permanente entre burguesia e nobreza, sabe? E é só lembrando uma premissa básica. O surgimento e a consolidação do Estado Nacional decorre da constituição de um exército e do apoio da burguesia, e de uma realeza que consegue aglutinar isso. Essa é a base de surgimento. Portanto, a burguesia, desde a origem do Estado Nacional moderno, ela se encontra inserida, mas não enquanto um parceiro, sabe, que usufrui, mas enquanto um parceiro que tem por função abastecer de recursos essa realeza. E essa realeza redistribui parte desses recursos com aquela nobreza cortesã parasitária. Aí você percebe as bases desse enfrentamento entre burguesia e nobreza. Tá? O projeto burguês, então, ele vai se apresentar, vai se constituir e se estruturando e se apresentando como sendo universal nessa realidade europeia. Né? O seu ideal básico seria liberdade, igualdade e fraternidade. Contudo, isso é muito limitado, né? Porque essa liberdade, essa igualdade, refere-se especificamente a uma situação circunstancial, as condições sociais, políticas e econômicas da própria burguesia. Liberdade dos burgueses, eles vão lutar por uma constitucionalização disso, né, desses direitos, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, que são usados como discurso para a população de uma maneira geral, mas sempre fundados na competência, na condição socioeconômica, principalmente econômica. Então, o único grupo que se insere, que tem por interesse se inserir, é a burguesia. Os outros são, de uma certa forma, utilizados como massa de manobra, os outros grupos sociais como massa de manobra da burguesia. Tá? Bom, nesses termos, o desenvolvimento econômico e político dos ideais liberais, ou seja, urbanização, reurbanização, industrialização, expansão comercial, dito em outra ordem, urbanização, não, revolução comercial, urbanização e industrialização, sinalizavam para a consolidação de uma ordem burguesa capitalista. Tá bom? Bom, basicamente é isso, tá? Eu paro por aqui e já vou postar para vocês, tá? A gente vai seguir no nosso próximo encontro com o caso inglês propriamente dito. Tudo que eu falei é uma sistematização do que nós tínhamos conversado na nossa última aula, tá bom? Espero que vocês assistam o vídeo que vai estar no meu canal do YouTube. Por gentileza, quem puder se inscreva por lá, tá? Para que seja avisado imediatamente assim que eu postar materiais didáticos. Porque nessa época de pandemia eu vou utilizar com muita frequência e de forma intensa esse recurso, tá bom? Bom dia e a gente se vê na quarta-feira. Qualquer questão que surgir nesse interregno entre hoje e sábado, né, 10h10 da manhã e quarta-feira a gente me procurem pelo WhatsApp. Um abraço.